Boa noite, tudo bem? Que bom, vamos lá, né? Primeiro, para crescer do ano, glória a Deus. Amor, você me ajuda? Você entrega um balão para cada um, por favor? Quem vem nas minhas palestras sempre sabe, né? Que eu gosto de dinâmica. Para mim o aprendizado ele é tanto através do visual, através de vídeo, através de ilustração, através de brincadeiras, porque é a forma como nós vamos aprender e absorver as informações. Então hoje eu trouxe um balão, tá? E eu vou orientar, então espera um pouquinho que eu vou orientar a todos vocês. Então sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto tão difícil. Como eu estou sentindo, como eu estou me sentindo. Eu fiquei toda hora trazendo essa frase tentando. Maria, deixa eu consertar um pouco essa frase. Como estou me sentindo. E aí eu coloquei errado. Isso importa. Vou contar para vocês. Eu busquei ao Senhor, qual vai ser a primeira palestra do Isso para Crescer? Pai, qual será? Pai, em nome de Jesus, ministra no meu coração, fala comigo. Senhor, dei um dia que eu estava no banho, e aí de repente veio uma ministração e veio, eu saí, eu falei, o que está acontecendo? Eu falei, meu caderno, nasceu. E foi muito interessante, porque veio do céu, mas eu estou aqui com muito temor e muito tremor, e para que eu possa te dar o auxílio, o apoio, de uma forma na qual você deseja, é muito mais profundo. O que eu vou falar hoje vem do coração do Senhor. No entanto, eu vou falar de uma maneira ampla, para que eu saiba o que você exatamente está sentindo. É algo que eu preciso fazer de maneira contínua. É algo que eu preciso ouvi-lo para que eu possa interagir dentro da psicologia. Mas eu vou fazer de uma forma com que você esteja aberto. Caso você queira falar, posso perguntar? Estou com dúvida? Esteja aberto, aqui é o momento para que nós possamos construirmos juntos, ok? Então, como estou me sentindo? Isso importa. Todo mundo pegou o balão? Todo mundo está com o balão? Eu fiz uma dinâmica na escola bíblica de férias. O seu balão, sem estar cheio, ele é morto, não é? Qual é a utilidade do balão agora? Qual que é a utilidade do balão? Nenhuma, certo? Agora encha o balão. Podem encher do tamanho que você quiser. Do tamanho que você quiser. Ele falou que eu tenho me esquecido um pouquinho maior. Prometo que eu vou cumprir o horário. Encha. Você está preparado para amarrar? Pode encher. Enche seu balão e amarre. Pode encher e amarrar, ok? Ok? Do que você encheu o seu balão? Não responda. Você encheu o seu balão de quê? O seu balão está cheio de quê? Eu posso brincar com o seu balão? O seu balão vai proporcionar uma brincadeira, uma diversão? Fiquem com o seu balão. Pode passar, Lucas, por favor. Como estou me sentindo? Esse balão estava muito cheio e esse balão explodiu. Esse balão provocou um barulho. Nós vamos falar sobre isso. Vamos lá? Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Pense em tudo
verdadeiro, de respeito, justo, puro, amável, de boa fama e que possa proporcionar louvor. Algumas pessoas são dominadas pelos seus sentimentos. E os sentimentos, eles foram criados por Deus. Pode passar, Lucas, por favor. Então, os meus sentimentos, olha como a Bíblia vai trazer pra gente. E eu tive que separar os melhores, porque eram muitos, e muitos, e muitos. E eu preguei, eu ministrei inteligência emocional certa vez, não sei se Marília lembra, eu coloquei cada carinha do Divertidamente e ministrei vários versículos sobre raiva, tristeza, nojo, alegria. Então hoje eu trouxe só um pouquinho. Por quê? Olha lá, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha a importância que a Bíblia dá para que nós possamos controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Não andem ansiosos. Ah, esqueci a minha ansiedade lá em casa. Eu tenho um bichinho da ansiedade. Ele é bonitinho demais. Eu esqueci, eu ia trazer, eu que confeccionei para a escola do Bu. Fica assim, ó, eu tenho aqui, eu trabalho assim, aqui tem as fotos da nossa trajetória, a nossa vida praticamente está ali, e a ansiedade está aqui. Eu olho para ela e falo, você não vai me dominar, você não vai me dominar. Esqueci, eu ia trazer, eu ia colar ela aqui na frente. Poxa vida, nesse meio eu trago. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas Thaís, como que eu não vou andar ansiosa? Olha como que o Senhor Jesus, Ele é o melhor e o único e o mais surpreendente psicólogo de todos. Mas em tudo, pela oração e súplicas, você ora, você suplica, você dá graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Você quer o melhor psicólogo do que o Senhor Jesus? Ele está te dando uma ordem. Não andem ansiosos, mas em tudo seja conhecido pelas suas orações, além de orar, Ele está pedindo para você suplicar. Olha que legal, está lá na Bíblia, a melhor psicologia. Você não precisa de pagar você pode pagar, por favor, tem muitos psicólogos abençoados, mas você não precisa nem te pagar por uma terapia. O Senhor está pedindo uma terapia com você. Está ansioso? Vai orar. A oração não deu certo? Suplica. Não deu certo? Grita. Porque Ele está falando para suplicar. Suplicar eu vou clamar. Suplicar eu vou gritar. Suplicar eu vou pedir. E vou falar, graças a Deus. Ai. Sabe por quê? Vocês vão ver que quando eu tiro, quando eu saio, quando eu falo, eu estou com raiva, eu estou estressada. Sai. E você fica bem. Então, não, olha lá, apresentem os seus pedidos. Não está falando se é só para a saúde, se é só para o amor, se é só para o dinheiro, se é só para o trabalho, se é só para a sua administração na igreja. É os seus pedidos. Quais são os seus pedidos? São todos. Ele não está limitando o meu pedido. E o meu é diferente do seu e ninguém pode te julgar por isso. Então, lance sobre ele a sua ansiedade. Olha o que ele faz. E a paz dele preenche seu coração e sua mente. Ai, gente, não tem melhor terapia do que essa. A paz dele te invade quando você ora, clama e fala, oh, glória a Deus. A paz dele te invade. Vamos para o próximo, Filipenses 4, 6 e 7. Agora, 1 Tessalonicenses. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não teve um balão que explodiu e fez um barulhão? Pelo amor de Deus, olha isso, que seja o controle do seu corpo de maneira santa, não dominada pelas paixões. E aí, vamos lá também, que bom que hoje tem jovens. Porque o meu corpo, ele não vai também, ele não pode ser dominado pela aquela euforia, aquele encantamento em que eu não consiga falar, parou. Eu também preciso saber parar na hora da alegria. Cuidado com o que vocês falem quando vocês estiverem muito alegres. Então, não seja dominado pela paixão dos desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Cuidado. Estou muito alegre? Segura, não faço promessa na alegria, não. Cuidado. Vamos lá, 2 Timóteo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Tem versões que falam, Deus não nos deu o espírito de medo. Mas eu falei aqui para os jovens, que para ser corajoso tem que ter medo. Então tem momentos na nossa vida que é importante ter aquele medo. Por quê? O medo, ele me faz pisar
de maneira devagar. Eu não vou acelerar tanto. Se eu sou recém-habilitada, eu vou cumprir as regras de trânsito. Tem que cumprir, independente se eu sou recém ou se eu sou muito habilitada. Mas eu vou desacelerar, eu não vou acelerar. O medo me faz controlar, mas Deus está falando, covardia. Não sejam covardes, enfrentem. Eu vou, eu posso, eu estou com essa oportunidade desse novo empreendimento, eu estou com essa nova oportunidade, eu estou com esse cliente, que esse cliente é difícil, eu vou com ele. Olha que legal. Mas Deus não te deu covardia, Ele te deu poder, vai cliente, monta esse comércio. Vai, tenha poder sobre aquela situação, encara aquela situação, olhe nos olhos daquela situação com poder, com posicionamento. E ele fala com amor. Olha, de poder, posicionamento, amor, ame o outro, vá consciente, vá com cuidado, vá orando e vá com equilíbrio. Calma, se tiver que voltar para trás, volta, mas não seja covarde, vá. Se tiver que voltar, volta, vai com amor. Está na Bíblia. E Eclesiastes 7:9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira aloja nos íntimos do tolo. Ô gente, quem nunca? Vou abrir meu coração, eu tive que pedir perdão, porque eu fiquei muito brava na fila de uma loja. Aí fiquei brava, não falei um A. Mas meu comportamento falou, não falei um A. Fiquei super brava, ok, eu volto. Fiquei super brava. Segurei e o Espírito Santo logo veio pra mim. Pra que isso? Você tá no shopping? Você não tá nem trabalhando, sabe? Mas a ira veio logo. Mas eu não falei nada. Mas o meu comportamento, ele disse tudo. Naquele momento ali, foi o íntimo da tolice. Então, os nossos sentimentos, eles são importantes para o Senhor. E se eu for trazer vários outros, tem vários outros. Um dia a gente podia fazer só um seminário de todos os versículos e o contexto psicológico que aquele versículo dá para cada um de nós. Então, é muito importante que a gente, para ter uma boa saúde mental, depende dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas atitudes saudáveis. Foi tudo isso que nós falamos. Lembra que Deus não te deu o espírito de covardia? Então, primeiro, os meus pensamentos. Espírito de covardia é quando eu vou me acovardar daquilo que eu preciso fazer. Então, está aqui no meu espírito. Então, eu preciso saber dominar os meus pensamentos. O primeiro versículo que nós falamos foi lá em Filipenses 4:8. Fala primeiro sobre os meus pensamentos. Primeiro está aqui, ó. Então, primeiro ele vem para os meus pensamentos, para depois vir para os meus sentimentos, para depois vir para a minha ação. Então, eu preciso de uma boa saúde mental, depende dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e de atitudes saudáveis. E os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, prioritariamente, eles têm uma importância muito grande no nosso fisiológico, no nosso corpo. Ou seja, a maneira como o nosso organismo também funciona depende e está totalmente envolvida com as nossas motivações e com as nossas emoções, tanto a nossa motivação quanto o nosso comportamento. Então aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, vai diretamente envolver o meu fisiológico, o meu corpo vai corresponder. Quer ver? Quando a gente acorda passando mal, é um abatimento, o corpo não responde. Isso tudo é envolvido pensamento, sentimento e atitude. Então, as nossas... Pode passar, Lucas, deixa eu acompanhar aqui. Então, os meus sentimentos, ele tem um papel muito importante na minha fisiologia. Vocês já ouviram falar sobre as doenças psicossomáticas? Quem aqui nunca teve uma gastrite nervosa? Estou tão ansiosa, estou tão triste. Meu cabelo começa a cair, minha sobrancelha cai, minha unha fica fraca. Quem nunca falou isso, né? Às vezes você chega no médico e fala, ai, meu cabelo está caindo. Como é que está a sua vida? Me conta um pouquinho do seu dia a dia. Então, os meus sentimentos, que estão atrelados diretamente aos meus pensamentos, vai envolver em tudo aquilo que abrange o meu corpo. Lembra do balão?
Ele só tem vida se ele for cheio. E o seu balão, a sua vida, está sendo cheia de quê? Você está enchendo a sua vida de quê? O que está causando aí? Pode ser alguma emoção. Então, deixa eu trazer aqui um pouquinho. As emoções deprimentes, elas são grandes danos à nossa saúde, em nosso comportamento. O corpo, ele tende a reagir e apresentar o que nós estamos sentindo. Então, aquilo que eu vou reprimindo, aquilo que eu vou guardando, meu corpo vai descansar. Não é para você. Lembra dos versículos que nós lemos? O Senhor não te deu um espírito de covardia, não é para você ficar guardando. Não conseguir aquele projeto, fica triste. Tenta de novo. É da vontade do Senhor? Então, muito cuidado com as emoções deprimentes. E muito cuidado também com a emoção explosiva. Pode passar, Lucas, por favor. Eu sou uma pessoa explosiva, eu sou uma pessoa impulsiva. Quer ver uma coisa? Então vamos falar de trânsito de novo, porque o trânsito hoje está ficando caótico, mas pegar ônibus nas estações também. Uma pessoa explosiva, ela é uma pessoa impulsiva, explosiva, raivosa, irritada. Ela recebe, uma pessoa fecha ela no trânsito. Ele não aceita aquilo como desafio, ele não aceita, ele fala, não vou aceitar. Ele corre atrás da pessoa, ele vai até a pessoa, ele grita para a pessoa, ele para a pessoa, ele parte para cima da pessoa, vira uma situação constrangedora, vira uma briga e aí a polícia chega. Quando a polícia chega, tem que acalmar os ânimos, né? Lembra do versículo de 1 Tessalonicenses que fala que o íntimo do tolo, a raiva, o irritável, vai para o íntimo e ele se torna tolo. E ali quando ele para, quando a situação acalma, a pessoa vira e fala, onde eu estava com a cabeça? Quem é que já não ouviu alguém falar isso? Onde é que eu estava com a cabeça? Por que eu fiz isso? E aí a pergunta que eu devolvo é, aonde uma pessoa impulsiva está com a cabeça? Por quê? O nosso córtex pré-frontal, que é esse aqui, ó, quando ele dá uma piada no outro. Esse córtex pré-frontal é ele que vai trazer o raciocínio. Só que quando o meu cérebro está tomado pelas minhas emoções, ele apaga o funcionamento do córtex pré-frontal e eu não consigo raciocinar. Pode ser um cristão, pode ser uma pessoa muito bem informada, muito bem posicionada. Se ela não tem inteligência emocional, ela vai ser impulsiva, ela vai ser explosiva. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ela não domina as emoções dela. Aí tem a pessoa também que reprime os sentimentos. Sabe aquela pessoa que vai recebendo tudo do outro? Recebe tudo do outro. As pessoas xingam ela, as pessoas falam com ela, e ela vai guardando. Reprimir sentimentos é perigoso. Porque no dia que a pessoa que reprime os sentimentos solta, até ela assusta. E quando ela se assusta, o que vai proporcionar? Sentimento de culpa. Porque ela foi guardando, ela foi alimentando daqueles sentimentos reprimidos. Ela não falou, não gostei do que você fez. Thaís, mas como que eu vou falar que não gostei? É fácil. Aí vai ser um outro instrumento para crescer. Porque para me comunicar, eu preciso pensar. Pensar antes de falar. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas eu posso falar com outro? Pode. Quer ver um lugar que a gente precisa falar? Casamento. Vai acumulando. Daquela briga que você não está aguentando mais, você fala. Falou, gritou, saiu da repressão para ser impulsivo. Agora vem um sentimento de culpa. Por que eu falei? Por que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? É tão simples. O marido chegou, a esposa chegou, não gostou? Não gostei. Se eu for falar agora, vai causar um alvoroço, vai causar uma tolice. Eu vou então esperar o momento e pensar como eu vou falar. Quer ver uma coisa? Por favor, eu quero que vocês respondam. Quantos aqui já não montou uma discussão na cabeça? Quando ele chegar, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, vou até olhar no espelho, vou falar isso, Você sabia que você está tirando de dentro de você? Isso é bom. Isso é bom. Porque você está tirando de dentro de você aquilo que você falou. Mas eu fiquei com medo desse homem, eu fiquei com raiva desse marido. Por que ele fez isso? Poxa vida, ele deveria ter olhado
tirando de dentro de você. E aí, num dado momento, você vai chegar e vai falar assim: amor, deixa eu te falar. Amor, aquele momento, você vai preparar aquele momento. Qual é o momento? Eu espero um momento específico para falar. E você tem que saber como falar. Aí você traz para o córtex pré-frontal, assim, ó, sabe? Quando quem não recebeu uma piada, traz para cá, elabora e fala: Thaís, mas não foi meu marido, foi minha mãe, foi a minha irmã, foi quem foi. Thaís, eu não quero falar. Lucas tá ali. Você não quer falar com a pessoa? Fala para Deus. Conte para Deus. Outro dia lá eu estava... Não conte seus sonhos para ninguém. Não mostre suas feridas, sabe? Porque não tem remédio para curar. Conte para Deus. E quando você fala Deus, eu com muita raiva do ar. Senhor, ele hoje me irritou. Ele hoje fez isso. Ô, gente, meu marido não é assim, tô dando um exemplo, tá? Senhor, aquele fulano do meu serviço. Eu não vou falar com ele. Aquele fulano do meu serviço. Ela me irritou. O senhor sabe que ela me insultou. O Senhor viu. E na Bíblia fala que o Senhor vai na minha frente como um poderoso guerreiro. Você está tirando. Tira. Jogue para ele. O jugo dele é leve, suave. Você está tirando. Verbaliza os seus sentimentos para Deus. Quando você fala: Deus, eu estou com medo. Deus, eu estou com raiva. Deus, eu estou irado. Deus, eu estou chata hoje. Até isso Deus vai olhar para você. Isso é terapia, isso é tirar de dentro de você e depositar no melhor lugar. Deposita no melhor lugar. Deus, eu não consegui fazer aquele projeto. Deus, eu não estou conseguindo fechar aquela vaga. Deus, a Marília ontem, Senhor, ela não passou o meu comunicador no Rogete. Senhor, vai, coloca, deposita para o Senhor. Deposita para Ele. Pai, eu estou ansiosa porque vai vir o primeiro campeonato de golzinho. Deposita para Ele. Deposita nele, entregue para ele, lance sobre ele toda a ansiedade. Porque se você reprime e explode de uma vez, você vai ficar com sentimento de culpa. A pior sensação é o arrependimento, porque ele dói e você fala: não tem que lá pedir perdão. Aí virou contra você. Aí você fala: não usou palavras erradas. Não use palavras erradas. Use a sabedoria. Senhor, eu quero falar com aquela pessoa. Me dá sabedoria. Crie uma situação e Deus cria. Então, cuidado quando você está reprimindo. E na hora que você dizer: lembra o balão? Viu o barulho que ele fez? Então, a pessoa que reprime, ela precisa revelar mais o que ela está sentindo. Ela precisa liberar mais os sentimentos no dia a dia, não acumular. E bora lá, a pessoa explosiva, para, né? Ninguém é seu amortecedor das suas grosserias, não. Ninguém é amortecedor do seu jeito explosivo. Às vezes é um gatilho. O que é o seu gatilho? Você precisa aprender. Meu gatilho é fome. Qual que é o seu? Não me deixa com fome. Vou ficar com o bico. Qual que é o seu gatilho? Às vezes o seu gatilho está lá na sua infância. Ou o seu pai, ou a sua mãe. Eu não vou entrar nesse mérito, porque é uma lacuna que eu posso abrir e eu não vou conseguir tratar aqui. Mas, se você lá na sua infância, você foi alguém, você teve um posicionamento e a pessoa gritou com você, só que era uma pessoa que você amava muito, o que você fez? Você se fechou, porque aquela pessoa você ama. Mas lá no trabalho, aquele sentimento ficou aqui, ó. Aí lá no trabalho, lá na escola, lá naquele evento, lá na festa da família, quando alguém repete aquela cena que não é a mesma e grita com você, você fala: então vem agora, parte aqui pra cima. Eu não levo desafio pra casa. Eu não levo desaforo pra casa. Tem a ver lá na infância. Quando você às vezes quer falar e você fala: não vou falar não. Lembra do espírito de covardia? Cuidado. Você tem a palavra certa para falar, na hora certa para falar, fala. Às vezes você foi reprimido. Quantos aqui não ouviram? Eu ouvi. Menino pequeno não entra em conversa de adulto. Aí você vai crescendo pensando: não entra nesse assunto, não entra nesse assunto, não entra nesse assunto. Você tem uma ideia genial para fazer um projeto legal na sua casa, na sua família, na igreja, no trabalho.
você fica com o projeto por si, porque é uma lacuna lá na infância. Então, o que eu quero trazer é a reflexão. Vocês encheram um balão, não encheram? Vocês estão enchendo vocês de quê? De quê? Porque na Bíblia fala, eis que faço nova todas as coisas todos os dias. O velho homem já morreu. Eu não vou repetir o que meus pais repetiram. Eu tenho uma responsabilidade. E sabe o que é pior? Vocês estão aqui, vocês têm uma responsabilidade ainda muito maior. Nós estamos gritando para os nossos filhos. O que nós estamos transmitindo que nós recebemos dos nossos pais? É outra palestra para outro momento. Então, se você é impulsivo, explosivo, pensa antes de falar. O melhor remédio é o silêncio. Sabia que na terapia o melhor remédio é o silêncio? O silêncio te faz refletir. Quando você se cala, você pensa, você avalia. Eu não tenho que falar em todo momento, não. Eu posso parar de falar. Pode passar, Lucas, Então, pense antes de falar. Os sentimentos, eles não devem, tem um erro de português ali. Os sentimentos, eles não devem ser ignorados e nem colocados no comando. Sentimentos podem nos motivar a fazer muitas coisas boas, muitas mesmo. Até mesmo na hora que alguém te insulta e você se cala, é uma coisa boa. Porque se você se conhece, eu me conheço. Se alguém me insultar, eu não vou partir para a briga. Mas eu conheço pessoas que se o outro insultar, você fala, sangue de Jesus, sai de cena, sai de cena. Certa vez eu fui fazer um estágio lá no João 23. E eu perguntei para o professor qual que era a pior época do ano que o João 23 estava com mais números de casos, de acidentes, de número de pessoas. Quando as famílias se reúnem no Natal, porque aí um quer insultar o outro, um parte pra cima do outro, um briga com o outro, um atinge o outro. Então, recuar, ir embora, não é covardia. Ir embora é não ser tolo. Se calar, não é ser tolo. Se calar, é trazer para o córtex pré-frontal. Eu lembrando, tô rindo que eu brinquei com os meninos da BR, eles ficaram com isso aqui. Então, lembrem disso. Opa, vou pensar. Deixa eu pensar, deixa eu colocar aqui, É isso mesmo? Vou falar isso, vou responder dessa forma? Vou fazer cara de paisagem? Eu aprendi com uma gerente que se você colocar a língua no céu da boca, você faz cara de paisagem. Então é bom. Você põe aqui, Você fica fazendo uma reflexão de colocar ela todinha. Você muda o foco. Aí você faz uma cara de paisagem e a pessoa continua falando. Você não faz do outro uma carga para pegar sua impulsividade. Calma. Pode passar, Lucas, por favor. Eu sou uma pessoa impulsiva, explosiva. Quem se ira facilmente provoca iras, provoca discórdia, provoca brigas. Mas quem é tardio, eu mudei, eu pus uma versão ali com os outros ali. Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência, acalma a discussão. Acalma. Quem é paciente, acalma. O homem paciente dá prova de grande entendimento. Lembra que eu falei que também não pode reprimir? Então tem um momento de falar. Deixa a pessoa falar. Quando ela falar, ela descarregou. Ok, posso falar agora? A pessoa já falou também. Mas aí você tem que saber a forma como você vai. Existe a palavra e o som da palavra. Porque eu posso falar. Eu posso falar. Tem os dois lados, tem o som. Autoridade é diferente de autoritarismo. Augusto, passa aqui agora. É diferente. É diferente. Autoridade e autoritarismo. O paciente, o precipitado revela insensatez, tolice. E a pessoa que reprime seus sentimentos? É importante saber o que você está sentindo. O que você está sentindo hoje?
Quando eu reprimo os meus sentimentos, eu não conheço a verdade. O que eu estou sentindo? Como é que eu estou me sentindo? É importante. Eu sei que eu senti o dia inteiro hoje. Senhor, em nome de Jesus, Pai, teu sangue tem poder, Senhor. É importante, você vai para uma grande apresentação, você vai para um grande projeto, você sabe que você está um pouco ansioso, você sabe que você está um pouco agitado, procure se alimentar direito, lembra? Pensamento, sentimento, atitude. Então tenha clareza para ter boa saúde mental, tenha clareza o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e como eu estou reagindo. Observe seu comportamento. É muito importante, ele vai revelar para você: nossa, estou tão desanimada, estou tão afadigada, tem algo de errado acontecendo. Nós vamos falar isso. Pode passar, Lucas, por favor. Pensar antes de falar, vou colocar de novo isso aqui. Os sentimentos não devem ser ignorados. Não ignore seus sentimentos. Não ignore se você acordou triste. Não ignore se você acordou com raiva. Não ignore se você acordou explosivo. Alguma coisa pode ter acontecido, alguém pode ter falado algo com você. Tenha atenção. Os sentimentos, eles podem dizer... Pode passar, Lucas, por favor. Os sentimentos, eles podem revelar o estado dos nossos relacionamentos. Então, como você se relaciona? Quer ver uma coisa? Quando a mãe acorda brava dentro de casa. Não é ruim. Eu sou mãe, sou esposa. Tem dia que eu não acordo bem, parece que a casa está parada num gelo, numa frieza. Parece que nada flui. Mas aquele dia que eu acordo toda animadinha, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos almoçar, nós vamos fazer uma coisa gostosa. O que nós vamos fazer? Como você tem construído seus relacionamentos na sua casa? Como você tem acordado? Como você acorda? O outro vai ver nos seus olhos, o outro vai sentir no seu corpo. Porque o Senhor, Ele traz, lembra quando Ele nos transborda de água viva? Se eu te der da minha água, você nunca mais terá sede. E você ainda bebe daquela água e transborda. O que nós estamos transbordando nos nossos relacionamentos? Eles nos mostram, os nossos relacionamentos nos mostram se as coisas estão bem ou não. Você está de bem com as pessoas? Ou não? O que tem acontecido nos seus relacionamentos? Eles vão também serem os balizadores daquilo que você tem sentido. Se os meus sentimentos são raivosos, irritados, se os meus sentimentos são de braveza, o outro vai me repelindo, me afastando. Quer ver? As crianças às vezes provam isso pra gente. As crianças mostram isso pra gente também. Os nossos filhos nos querem próximos. Ou os nossos queridos filhos nos querem a gente longe. Quem tem filho adolescente aqui, então, que vem o curso do Wilson da Usane de pais de adolescentes. Já se candidataram? Já fizeram a inscrição? Wilson, eu preciso. É importante que você faça antes do seu filho até chegar na adolescência. O relacionamento com o seu filho vai dizer muito. Muito. Ele quer você próximo, ele quer se afastar de você. Então, socorro. Minha raiva, minha irritação, a minha ansiedade. A nossa ansiedade também diz muito sobre quem nós somos. Somos responsáveis pelos nossos sentimentos, precisamos administrar. Lembra? Raciocina, pensa, antes de tomar uma atitude. Seja uma atitude impulsiva, seja uma atitude de reprimir. Pense, será que eu estou reagindo certo? Ai, Thais, eu não sei. Tem um versículo que fala, Romanos 8:14. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Nós somos guiados. Ele que nos guia, nos guia. O que um guia faz? Vem aqui, vai ali, vem aqui. Quem é aqui, né? Se você tiver um personal trainer, ele te fala, faz esse exercício, faz o outro, faz aquilo. Esse é o nosso amigo consolador. Ele vai falar, segue essa rota, Thaís, segue essa rota, Thaís, segue essa rota pra cá, vira pra cá. Então é ele que vai nos controlar. Mas nós precisamos também saber o que nós estamos sentindo. Nós precisamos parar para pensar. Pode passar, Lucas, por favor? Pode colocar. Vou colocar um videozinho para vocês. É bem legal. Esse filme não é infantil. É um filme adulto. Deveria passar num culto de domingo para a gente refletir sobre ele. Continua!
Não sou boa o bastante. Você tem que marcar! Anderson, você fez falta. 2 minutos. Não! Gracie, você tá bem? Machucamos a Grace. É que foi tudo tão rápido. Eu nem vi ela vindo. Não sou boa o bastante. Ah, não. O que foi que eu fiz? Não, não. Eu conserto. Não sou boa o bastante. Vai, Riley. Se controla. Vai, Riley. Se controla. Não sou boa o bastante. Você precisa marcar, Riley. Ou então tudo isso vai ser em vão. Ansiedade. Tá pressionando ela demais. Beleza, menina. Intervalo. Beleza, menina. Intervalo. Tristeza! Alegria! Ajuda aqui! A gente vai conseguir! Não tá mexendo. Ansiedade! Ansiedade, para! Não é você que escolhe quem a Riley é. Ansiedade. Você tem que parar com isso. Acabou porque eu queria mais. A alegria falou pra ela, não é você que escolhe. Quando ela fala assim, ansiedade, ela baixa o tom de voz. Acabou de falar, esqueci a frase, ela fala, ansiedade não é você que controla isso. A ansiedade larga e ela tira a ansiedade. E aí toda vez que ela não der errado, minha filha, ela para, ela consegue voltar para o jogo. Ela estava tão dominada ela estava tão dominada pela ansiedade, mas pela impulsividade, por ser explosiva, pela ganância, pela ambição de uma maneira que não é boa, e que ela queria ganhar o jogo, independente se ela jogasse o outro lá. Ela jogou a melhor amiga dela, que ela nem estava sendo mais a melhor amiga. Quem não assistiu vale a pena, não é filme de criança, não, é filme de adulto. É para nós. Ela só tem 13 anos, isso é um filme para que a gente possa entender também os nossos filhos. Para saber quando eles chegam em casa e não quer falar, ou chega bravo, irritado. Nossa, tá chegando desse jeito na escola. Entenda. Tira a ansiedade do comando. Ela não tem nariz, ela tem um drogão desbugado. Eu vou trazer na próxima, vocês verem que eu fiz ela. Ela tem um cabelo atrapalhado, ela não tem nariz para respirar, ela tem uns olhos, ela tem um dentão, ansiedade. Mas quando a alegria entra, a alegria só entrou porque ela sentou e ela... Você vê que ela ficava assim? Ela passava a mão no cabelo, ela ficava tomada pela ansiedade. Mas ela teve que escolher. Ela teve que escolher. Você precisa escolher o que você sente. Primeiro é estar aqui, o seu pensamento. O desejo dela era tão assim. Ela tinha um desejo muito grande, assista. Ela quer ser a melhor jogadora, igual a menina que tem o cabelo vermelho, ela faz o cabelo vermelho. Ela quer ser a melhor de todas. Mas não é o momento de ser a melhor de todos. Não é. E tá tudo bem, porque vai chegar o momento de ser o melhor. Mas não é passando por cima do outro. Não é reprimindo os seus sentimentos. Ele não vai te levar a você viver bem lá na frente. Não é sendo explosivo com as pessoas. Doa quem doer. O importante é ser
estou bem, está bem mesmo? Não abate, porque está abatido a minha alma. Não deixa ser tomado pelos seus sentimentos. Ele começa aqui, ó. Fulano olhou para mim. Fulano está com raiva de mim. Fulano fez isso comigo. E a pessoa nem viu o que fez. Passou direto. Não, nem dei bom dia para Maria no WhatsApp. Maria, nem dei bom dia. E às vezes está tudo bem. Eu fiz uma coisa, eu cometi uma gafe. Vou ter que falar. No campeonato de golzinho. As meninas queriam fazer um vídeo, eu tinha que estar em silêncio só para ouvir. E eu achei que era a Laura que estava zoando e rindo. E eu virei assim, ai, eu falei, não era a Laura. Pela intimidade que eu tenho com a Laura. Porque eu sabia que se eu fosse, tudo bem com a Laura. Então quando você tem intimidade com aquela pessoa, com aquele filho, peça perdão. Filho, me perdoa, filho, mamãe gritou, não é vergonhoso não. Você está ensinando ele a pedir perdão quando ele fizer com o outro lá na frente. Deixei minha casa toda aberta. Deixa eu falar, pode passar, Lucas, senão não fica nada. Eu estou sentindo tristeza? É permitido sentir tristeza. Eu tive uma perda significativa. Tem 5 fases do luto. E não é só por uma perda, por um óbito, por um falecimento. Quando eu passo por aquelas fases, quando eu choro, tem coisa melhor do que chorar. Você já veio num culto e você chorou, e estava louvor, e você se derramou, você falou, nossa, fui bem para casa, glória a Deus, é isso. Fecha a porta do teu quarto, chora diante do Senhor. Você está com uma ansiedade excessiva? Você vive com conflitos difíceis? Difícil de ser compreendido, difícil de ser verbalizado, resolvido. Pode ser isso. Você está com uma ansiedade tão grande. É esse projeto mesmo que você tem que estar envolvido nele? Então domina a sua ansiedade pela oração, pela súplica, com ação de graça, depositando diante de Deus. E a paz dele vai encher o seu coração e a sua mente. Você está sentindo um forte estresse? Está estressado? Às vezes é um acúmulo de atividades, de tarefas, de muitos projetos. Escolhe qual guerra você vai guerrear. Tem dia que eu não vou lavar vasilha, eu não vou guerrear a guerra da vasilha, eu vou deitar e vou ficar lá e vou deixar as vasilhas lá, não vou guerrear. Eu preciso escolher qual é a guerra. Ele, que é Deus, fez tudo em 6 dias e no 7º ele descansou. E você? E eu? Não, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Você está facilmente irritado? Será que você está precisando de colocar limite no outro, nas pessoas, nas coisas? Às vezes colocar limite não precisa de você falar nada não. Eu tenho um jeito de ser às vezes calado. Mas eu gosto de colocar limite não. O WhatsApp que eu não gostei, não vai ser respondido. Isso é educação. Estou guerreando, mas não estou querendo guerrear aquela guerra. Estou trazendo para cá. Aí no outro dia eu respondo. Olha, peço desculpas, realmente. Vou te pedir desculpa agora que eu não tenho respondido seu zap. Também, porque ele te irritou do outro lado. Mas eu escolho com alguém, eu quero guerrear. Eu não vou ficar facilmente irritada. Se eu recebi algo que eu não concordei, que eu ouvi, que eu não processei, eu estou no olho do furacão, menina para a escola, almoço, vasilha, meta da empresa para bater, marido para chegar, roupa para lavar, instruir para crescer. Eu estou com várias atividades. Eu recebi um áudio, eu recebi uma mensagem, eu recebi uma chamada quando eu falo aquela chamada de pressão, não, depois eu respondo, depois eu olho. É melhor ser depois, deixe para depois, porque o que a pessoa vai ouvir, como é que ela vai ouvir? Porque às vezes você fala, não, fulano, ela ouviu em 2 vezes ainda, 2x lá, né? Ouviu em velocidade 2. Ela vai ouvir de uma forma um pouco mais boa e tudo vai virar aquele globo. Então, cuidado, evita assumir coisas demais. Ele fez no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Está lá na Bíblia para te ensinar, é para me ensinar. Não guerreia tudo de uma vez não, vai matar um gigante, não vai fazer tudo de um dia só. E distribui a sua agenda, monta uma agenda. Estou estudando, vou estudar. Lá em casa a gente separa, meu filho tem semana de prova toda. Não vou estudar tudo de uma vez. Você vai ficar bitolado
Na hora da prova, tem que começar a estudar antes, pausadamente, dando os intervalos, levantando um pouquinho, tomando uma coquinha, tomando uma água. Não uma coquinha não, não sei se seu corpo é saudável, porque tudo também, seu corpo tem que ser saudável. Seu corpo é templo do Espírito Santo, vai digerindo açúcar. Ansiedade. Então, cuidado com esses sentimentos. Cuide dos seus sentimentos. O que eu estou sentindo? Para e reflita. O que eu estou sentindo hoje? Nossa, hoje eu não acordei bem. Peraí, vou orar. Nossa, hoje eu estou irritada. Eu sei que eu estou irritada, eu sei que eu estou alterada. Mas então, vou dar uma paradinha, porque o outro não é o meu amortecedor. Ok? Não vou reprimir. Fale, tenha comunicação. Fale com seu esposo. Torne esposo, marido e mulher amigo um do outro. É tão bom quando você tem liberdade, quando você falou lá. É bom, você pode rir, ela vai receber, está tudo bem. E no outro dia ela está ali com você. Gente, vamos ser mais leve. A gente precisa de leveza. A gente precisa de leveza. O mundo está tão bravo. Tão bravo. Eu percebo isso quando eu ando de ônibus, que eu falo, nossa, que isso? Ai, Jesus. Você está passando, ou quer passar na sua frente, você fala, gente, vai. É melhor perder. Eu falo, pra mim aquela frase é ótima. Eu dou uma boiada para não entrar numa guerra. Olha, vai com você. É melhor. E o Senhor, Ele vai te justificar. Pode passar, Lucas. Então, descansa. Para. Vai parar, vai descansar um pouquinho, vai deitar, vai fazer nada com nada. O que é nada com nada? Ah, mas eu não posso, eu tenho que trabalhar, tem que trabalhar. Mas não fique reclamando o outro não. Trata as pessoas bem, tem amor. Você quer trabalhar? Quer ficar irritado? Quer ficar estressado? Quer estudar demais? A Bíblia fala que aquele que se estuda demais, vai ficar fadigado, vai ficar cansado, não vai produzir. Quer trabalhar demais? Trabalha mesmo. Hoje eu vi uma fotinha que eu ia trazer. Você trabalha por quê? Para ganhar dinheiro, aí você trabalha para pagar boleto, você trabalha para tirar férias, aí volta tudo na sequência. Fica aquela, estava falando sobre o LinkedIn, que nós viramos, ratatouille. Como é que é o bichinho? Corrida dos ratos. Hã? Corrida dos ratos. E aí eu falei, é isso mesmo. Você quer trabalhar? Falei para os meninos, você quer trabalhar para quê? Quer dinheiro? Você tem que ter um propósito. Você está trabalhando para quê? Você está em casa por quê? Em casa também é uma bênção. Sua casa, seu lar, sua bênção, tem coisa mais gostosa que pisar no banheiro descalço. É uma bênção. Veja aquilo que Deus te deu como um presente do céu. Deus te colocou como empreendedor, Deus te colocou como um funcionário, é Deus que está te colocando. Então vai como poderoso guerreiro no Senhor, mas vá com amor, poder, amor e equilíbrio. A saúde mental, ela está então diretamente ligada à nossa capacidade de reconhecer. Reconheça seus sentimentos, fale, eu estou triste. Eu digo uma coisa que elas falam, mamãe está chata hoje. Aí eles falam assim, tá mesmo? Aí a gente começa a rir, olha que delícia. Aí eu falo, não precisamos ter sinceridade. A gente começa a rir. E aí daquela chatice, vira uma piada, daquela piada vira uma risada. Ai, rir faz bem pro coração. Abraçar 12 segundos, assim, ó, dá um abraço, fica aqui. Já fiz isso. Ah lá, Laura tá lá fora, eu falei, Laura, não, abraça aqui, porque tô precisando. Acalma, aqui é calma. Então, reconheça a sua capacidade, tenha a capacidade de reconhecer e viver as emoções, sem que ela domine suas ações e seus pensamentos. Se a gente olhar para trás, a gente já fez tanta coisa. O amor platônico. Nossa, meu Deus, temos que falar, Senhor, ainda bem, glória a Deus, o Senhor nos livrou, né? Então, ter saúde mental é encontrar o equilíbrio entre sentir e agir. De modo que possamos lidar com as adversidades de forma saudável, sem perder o controle, ou a harmonia interior, sem perder o controle. Isso é muito importante. Não perca o controle, mas eu descontrolo, sem saber o porquê. Procure um terapeuta, procure um psicólogo cristão que vai te ajudar a reconhecer aquela lacuna que foi aberta lá na infância e que reflete hoje na vida adulta. Não tem problema nenhum. E às vezes só ele vai conseguir falar com você qual foi e como foi.
que isso é útil, não é, Lucas? Sim. E então, saúde mental tem a ver com as suas emoções, a forma como elas não têm você. A sua euforia não pode ter você. A sua tristeza não pode ter você. Lembra da menininha do Divertidamente? Ela estava tomada pela emoção, ela não estava nem vendo, sabe? Ela não estava nem olhando para quem que ela ia jogar a bola. Ela queria ir pro gol, ela queria ela. É eu. Poxa vida, né? Então, tenho controle, irai-vos, mas não pequei, eu posso ficar brava. Não gostei. Seu corpo vai falar na hora, a pessoa vai perceber. Tem um filminho do Paddington. É muito bom o filminho do Paddington também, depois vocês assistem. O Paddington tem uma hora que ele fez assim. Ele não precisa falar nada, ele fica enfurecido. Aí o cara fala, nossa, o que é isso? Ele está tão enfurecido, mas ele está falando com o outro, me respeita. Se põe. Pior que o meu marido, ele dá umas olhadas assim, olha pra ele, dá umas olhadas assim, e fala, e é tão bom conhecer, conhece seu esposo, conhece sua esposa, é tão bom que tem hora que às vezes eu avisto ele de onde e falo, meu Deus, tem uma cara de pé de pão ali sendo agora, deixa eu lá resolver a filha dele que tá acontecendo. E depois ele nem se fala, ele fala, realmente, e ele da mesma forma, para que ele fala, ele chega assim e vai assim, tá tudo bem aí? Seu corpo fala que ira, mas não peca. Fica com raiva, fica bravo, mas não peca. Traga o silêncio, a paz. Fala com o Senhor, chega em casa e fala, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero. Tenha a sua emoção, não permita que ela te domine. Tenha raiva, não deixe que ela te controle. Não deixe que a sua raiva machuque as pessoas. Como que eu vou fazer isso, Thaís? Faça diferente. Não existe se eu vou fazer igual hoje, como você levantou hoje. Amanhã você tem uma responsabilidade de fazer diferente. Faça diferente. Se você tem medo, tenha coragem. Se você não tem amor, não está com alegria, tem amor, tem alegria. Coloca uma música bem alta, se enche daquela música, enche você dela e vai ali bebendo daquela água da fonte. Canta, eu quero beber, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu lanço sobre Ti a minha ansiedade, eu conto para o Senhor, vai cantando louvor, enche sua casa daquela música com a palavra de Deus e de repente você vai falar assim, não é que eu estou bem mesmo? Pensamento, sentimento, reação. Coloque, enche daquela música. Eu preciso de dominar, eu preciso falar mais de maneira positiva. Assista vídeos de como ter uma oratória, de como se posicionar, como falar. Claro que aí muito cuidado com quem vocês vão procurar, tá? Mas quer ver? Eu tenho eu não vou falar aqui porque, claro que é tão complicado às vezes indicar. Mas eu sigo alguns poucos. Eu trabalho hoje de RH, eu preciso ter alguns domínios, eu preciso ter algumas atitudes. Eu gosto do Paulo Vieira, da Camila Vieira. Gosto de ouvir, gosto de ouvir as técnicas deles. Gosto de ouvir o Thiago Brunet. Ele traz tanta Bíblia, tanto. Ele tem posicionamentos milenares, ele traz a palavra de Deus. Quer parar vocês dois? Faça diferente, não faça igual, não faça o mesmo. Não faça o mesmo que os seus pais. Minha mãe fez assim, eu vou fazer assim também. Não! Posicione seus filhos, posicione, que seu filho tenha opinião, que seu filho possa ter posicionamento. Filho, mamãe e papai, agora nós vamos tratar o assunto sério. Lembrei, daqui a pouquinho nós vamos falar. Ok. Posiciona ele. Não fala, às vezes é aquela hora ali que ele ouviu você falando um caso e ele quer contar o mesmo caso que aconteceu com ele e ele não soube tratar e ele vai te contar e você vai conseguir tratar o caso de bullying. Aí você fala, menina, fala não! Tá bom, tá reprimindo. Vem continuar o caminho. Luiz José, tratamento com criança. Aí eu fazia pro Robert Deus. Luta contra um padrão, contra a tendência básica. Todo mundo está gritando, você vai gritar também. Todo mundo está triste, vai ficar triste também. Todo mundo está rancoroso, vai ser rancoroso também. Não. Ame o próximo como a ti mesmo. Você está se amando? Aí é complicado, né? Você se ame, cuide de você. Se olhe no espelho e fala, olha a beleza que Deus fez.
Não, cara, foi Deus que me fez. Foi Deus que fez as ruguinhas aqui aparecer, ó. Foi Deus que fez o cabelo do jeito que ele é. Foi Deus que fez seu biotipo. Foi o Senhor quem te fez e foi Deus quem te fez. Ele é Deus, ele é rei. Ah, quem é o outro que vai falar o que você pode ser, o que você não pode? É ele que tem que falar. É ele, é tudo sobre ele. Faça diferente, toma atitudes diferentes com consciência. Foi fechado no trânsito. Ô querido, aquela pessoa ali muitas vezes está indo para um velório, está indo ver um parente que está agora lá no CTI. Lá em casa a gente tem uma frase meio brava, quando eu falo assim, nossa, mas o dia está ruim. Ah, tem alguém no hospital? Tem alguém agora passando por uma situação de uma agulhada que vai tomar um remédio, vai receber um diagnóstico? Assusta, né? Assusta, tem que ser assim, porque todo dia você tem que falar, glória a Deus, mais um dia, tome atitudes diferentes, com consciência do melhor, seja grato. Pastor Mauro falou uma frase uma vez que eu nunca mais esqueci, quem agradece, cresce. Ô Senhor, muito obrigada pela igreja, Senhor, muito obrigada pelo ar, Senhor, muito obrigada, porque hoje eu pensei nisso, falei, nossa, acho que vou ficar com uma pizza, e aí tem o ar. Senhor, muito obrigado pela água, muito obrigado pelo calor, Senhor, muito obrigado pela comida, nós estamos vivos, vivendo. Acabe com o ressentimento, peça perdão. Quando você pede perdão, você se libera. Você não está nem liberando o outro. Quando você fala assim, ó, não me perdoa, viu? Não fiz errado, não deveria ter feito, você está se liberando. Quem é o outro? Quem é o outro? Sabe por que quando você verbaliza o que você sente, você libera? Quem é o outro? O outro nem precisa falar, aí vai virar uma contenda, né? Porque se o outro fala, perdão! Mas você já pediu perdão, libera. Você falou assim, olha, me perdoa. Ô Daniel, desculpa pelo que eu te fiz. Ô Jefinho, desculpa pelo que eu te fiz. Ô Gu, mamãe estava brava, filho. Desculpa, mamãe estava um pouco ansiosa. Está ensinando. O perdão, ele é um libertador. Se envolva em trabalhos voluntários, se envolva. Vai evangelizar, pede ao Agostinho, Agostinho, posso evangelizar com você? Faça trabalhos voluntários, desenvolve a doação do amor. Janine, posso entrar na salinha? Tá bom. Você vai ouvir que esse pedido fala, tio, ô tia, tem isso? Aí você vai lá, sim, não tem coisa melhor, ame. Vá para um trabalho voluntário, entra, tem tantos ministérios na igreja como voluntário, tantos quando você se voluntaria, quando você faz pelo outro, não é o outro que ganha, é você. Vai levar os meninos para jogar bola, ajuda meu marido, leva os meninos. Gente, quanto mais próximos os meninos ficam, melhor é. Quanto mais próximas as meninas ficam, melhor é. É o convívio, eu falei com eles, sabe? É no convívio que vocês aprendem a superar as frustrações. A menina não gosta da roupa da outra, não gosta do cabelo da outra, aquele papapá, aquela problemão, e elas têm que se resolver. Aí entra a Gabi. Aí entra o ar. Volta aqui. Você não vai chutar o fulano, não. Isso é bom. Isso é bom, você acha que esse convívio nosso é excelente, faz a gente ser melhor, interrompa os pensamentos destrutivos, pare com eles em nome de Jesus. Vocês encheram o balão de vocês? Você encheu o seu balão de quê? Você está se enchendo de quê? Ah, beleza, você começa o dia vendo que o fulano estava passando na rua, oh meu Deus, aí o outro atingiu o outro que atingiu o outro, aí você vai para a cidade. Aí você começa a lembrar da reportagem, que você assistiu 7 horas da manhã. Aí você começa a lembrar do... Como é que você estava brincando aí? A casa caiu. Eu não estava brincando, você contou a casa. Você está lá no Rádio Patrulha, Rádio Patrulha? Você está lá no Balanço Geral. Você está se enchendo de quê? Vocês encheram o balão de vocês de quê? Tem vontade que vocês tivessem negócio, vocês levar sua casa e ficar sorrindo. Você está se enchendo de quê? Você está se enchendo de quê? Você está se enchendo de quê? Abra a palavra de Deus, ela não pode ficar fechada, mas abra ela e fala, o Senhor vai falar comigo agora, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que me faz repousar em paz verdejantes, a paz de Deus que excede todo entendimento, fará no meu coração, na vossa mente, em Cristo Jesus. Na minha casa, você vai na porta da casa, tem um versículo pregado. Você vai na cozinha, tem um versículo pregado. Você vai virar para o armário para lavar a vasilha, tem um versículo pregado. Você vai no meu escritório, tem um versículo pregado. Eu vou me enchendo. Quem sou eu? É Ele quem sabe. Eu preciso me encher dele, está se enchendo de a casa caiu. Aí beleza, você olha lá na reportagem.
atrás de mim. Ai meu Deus, nosso Deus, alguém vai me atingir. Você vai se enchendo disso, desse medo. Aí, não tem amor, poder, que tire mesmo não. Aí a coisa vai cair mesmo. Pelo amor de Deus, se encha da palavra de Deus. Vem pra igreja, tá sentindo triste? Vou pra igreja. Nossa, mas tá acontecendo tanta coisa. Vou pra igreja, amanhã não tem culto. Quarta-feira tem culto da vitória, quinta-feira tem culto da família, sexta-feira tem culto de cura e libertação. Vitorioso. Minha família abençoada. Eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Vem no culto de Romanos. Ah, meu Deus. Nossa, a gente dança, a gente pula. Se vocês me verem, vocês vão falar, quem vai ver essa pessoa? Vai ver eu sou jovem. Não vem sábado, não. Não, vem sábado, é sábado que eu tô falando. Sábado não pode vir. Sábado agora não tem como. Verdade, só 15 horas dos idosos. Sábado tem acampamento. Esses meninos estão. Até eu estou empolgada para eles. Na hora que eles voltarem, eles vão me contar tudo. Enche disso. Você fica lá. Falei aí. Deixa os meninos contar os casos. Deixa os meninos contar as tretinhas. É bom demais. Aí você ouve e fala assim: pai, você está ficando velho. Mas é gostoso ouvir eles. Então vem pro de sábado. Esse não, no próximo. Vem dançar com esses meninos. Vem ouvir a palavra do Lucão, vem ouvir a palavra da Laura, da Cris, do Diogo. Aí você vem no domingo pela manhã, culto pastoral, reposicionamento. Aí você vem no culto à noite, palavra evangelística. Aí você vem no culto dos empreendedores e profissionais, seu currículo vai ser abençoado, sua vida empreendedora vai ser abençoada. Aí você vem na terça, no culto das mulheres, vem as mulheradas tudo para nós falar, mas não é fofoca não, pastor vai falar isso, não sei não. Vem no culto das mulheres, vem no culto dos homens, vem ser reposicionado. Você vai se enchendo da palavra do Senhor. Eu pego meu YouTube e falo, vou fazer minha caminhada de manhã. Vou, Senhor, envia a tua palavra. Senhor, envia, enche-se da palavra de Deus, para você ter atitudes diferentes. Escolha os melhores pensamentos, tenha o autoconhecimento, domine-se pelo seu raciocínio. Que as suas emoções, lembra ali, ó, a ansiedade, ela criou uma barreira. Ela criou uma barreira, ela ficava assim, olha, lembra? A alegria fez assim e não conseguiu. A alegria teve que entrar de uma maneira estratégica. É uma maneira estratégica da alegria entrar. Tem uma musiquinha que fala assim, ó, dobre o joelho no chão, pois orando a gente vence e pode levantar no chão. Uma amiga minha certa vez falou comigo assim, cara, vocês estão falando com meu filho, é de joelho que se levanta. Eu falei, Aline, você presta atenção no que você está falando? É de joelho que se levanta, é de joelho, ajoelha e ora, ajoelha e ora, você vai levantar daqui, Ana falava, e o profeta achando que ela estava bêbada, seja gritando, Senhor, pegue o travesseiro, Senhor, está doendo, fala, libera. Do que você encheu o seu balão? Do que você está se enchendo todos os dias? A casa caiu, não, pelo amor de Deus. Vem aqui, ó, quero ser grande só. Como é que eu estou raciocinando? Como é que eu estou me posicionando? Amém? Perguntas? Falei que eu seria fiel hoje. Não sei se minha percepção está correta, mas assim, a maioria das vezes, não vou dizer 100%, mas a maioria das vezes é quando a gente tem um sentimento de raiva, né? Ele deve estar muito ligado ao orgulho. Né? Porque eu, por exemplo, quando eu sinto que eu estou sendo, alguém está me desprezando, alguém não está me levando em consideração, minha tendência não é acuar, é de ficar nervoso. Então, assim, a raiva normalmente está ligada muito ao orgulho ferido. Ela pode estar ligada a alguma situação que você vivenciou, que era o momento em que você estava se sentindo orgulhoso, se sentindo seu eu, poder, e ali naquele momento você houve um rompimento abrupto, agressivo. Só que como era uma pessoa que você não podia enfrentar, pode ser isso. Mas o orgulho ele é o principal
da nossa irritação, daquilo que às vezes pode ser um gatilho que vai despertar algo em você. Então assim, o que foi, o que aconteceu, quando foi, então assim, por que isso mexe tanto com você? Por que isso mexe com você? Você tem que entender assim, por que essa raiva diante disso mexe comigo? Pode estar lá atrás. Pode ser algo que às vezes eu quero provar para o outro e aí eu não estou conseguindo, às vezes aquilo me enfurece. Eu quero ir a fúria vai falar, é isso, não. Entendeu? Mas às vezes pode estar lá na sua infância. Às vezes um ganho, você teve um ganho significativo e o outro, mais que sua obrigação, tirou 10 na prova, filho, parabéns, não, cara, muito bom. Às vezes você pode falar assim, nossa, tirei 5 na prova. Que isso? Pelo amor de Deus! Aí aquilo ali pode ter provocado. Poxa, mas eu ganhei agora, eu tentei, nossa. Então assim, tem gatilhos que você precisa descobrir por que isso mexe comigo. Pode ser personalidade, mas eu te digo que a nossa personalidade ela é moldada. E aí, o velho homem, ele sempre está ali, a gente sempre tem que pedir ao Senhor me ajuda. Então aqui eu posso abrir e falar isso, de que assim, nós temos a nossa personalidade, nós temos sim, nós temos ali, mas eu posso falar assim, opa, fica aí, escanteio. Quer ver outra coisa? Timidez. Não é a personalidade, foi adquirida. Então eu tenho que falar, não, fica aí, fica aí, que aqui eu vou me opor. O orgulho. O orgulho é o meu desejo de mostrar para o outro. Por que você quer mostrar para o outro? Entendeu? Então, tem que fazendo essas perguntas. O importante é eu perguntar, por que eu estou sentindo isso? De onde vem isso? O que eu quero mostrar para o outro? Porque às vezes a raiva até ela tem classificações. Né? Consegui te responder? Não, eu estou te trazendo mais para reflexão. Assim, de que às vezes pode ter tido algo lá. E agora quando o outro fala, você fala, não sei não. Sempre tem um gatilho. Sempre tem um gatilho, sempre tem. Thaís, você pode falar um pouco sobre a importância do diálogo nesse alcance do equilíbrio emocional? Porque muitas vezes as pessoas hoje não sabem ouvir umas às outras. Estão sempre uma falando sobre si mesma e uma não escuta a outra. E acaba que não alcança aquele ponto de compreensão que leva ao equilíbrio emocional. Elas estão focadas no problema. Nossa, você pegou um ponto aí. A pandemia, eu achava que a pandemia nos faria pessoas melhores. Mas a pandemia ela trouxe um distanciamento. Não sei se vocês observam isso, a pandemia ela provocou um distanciamento entre as pessoas. E a cada dia mais tornam-se mais egoístas e mais donos de si mesmos e menos pacientes para com o outro. Mas se eu tenho amor e eu vou para com o outro com amor, ele pode até me devolver de maneira que eu não esperava. Mas quando eu dou ao outro aquilo que eu quero receber, a tendência é, se essa pessoa for com você de uma maneira ríspida, ela vai se envergonhar. Ela vai até voltar atrás. Ela pode até te tratar de modo naquela hora, mas em um dado momento ela vai se comover. Então, o que é importante? Quanto mais eu sou cheia, eu dou para o outro daquilo que eu tenho. A gente só dá aquilo que a gente tem. E a gente só dá daquilo que a gente recebeu. Por isso que é muito importante com que eu pense. Não. Eu recebi de um pai muito bravo. Eu recebi de uma mãe muito brava. Agora eu sou uma mãe. Não é psicologia positiva não. Mas, meu Deus, meu Deus do céu. Eu falo umas coisas, depois eu arrependo, eu já falei, né? Então, o que eu dou para o outro, a tendência é que eu receba. Mesmo se eu não vou receber, o outro vai vir com respeito. Tem um dado momento. Posso te responder? Aí, você falou sobre comunicação. É bom pensar. E às vezes é bom, eu gosto tanto de falar sobre fonética, que é o som que eu dou para as palavras. Então, quando eu falo assim,
Poxa vida, amor. Né? É diferente do pelo amor de Deus. Nossa, quando eu falo, poxa, eu queria tanto não ter vivido isso. Quando eu coloco som, quando eu coloco sentimento nas minhas palavras, quando eu olho no olho do outro, quando eu falo, eu não sei se eu vou dessa forma. Eu acho que você deveria. Eu sei que eu estou errada, desculpa que eu estou errada. E aí você tem que saber usar as palavras, então, nesse caso de comunicação, né? Você quer me colocar uma comunicação entre pessoas? Às vezes as pessoas se desentendem, né? Elas não conseguem chegar em um consenso, né? Entender umas às outras, e como está sempre ali uma tentando, não, eu tô vendo desse jeito, e a outra, não, eu tô vendo desse jeito, e não escuta a outra simplesmente. Porque uma batendo de frente com a outra e uma não acolhe o que a outra está querendo dizer para ela, não compreende. Eu falaria o seguinte: você se importa de perder? E você? Bem nessa mão, as duas brigando entre si, ok, parte, não pra cá não. Quem ama muito, não. Quem ama mais sempre vai perder a batalha. Não tem como. Se aquela pessoa é importante para você, você vai querer concentrar com ela. Se ela não aceitar, o importante é que você quis perder a batalha, quis pedir perdão. E falaram, então ok, eu posso até testar a sua análise crítica, a sua análise de dados dessa forma. Eu vou fazer do seu jeito. Lembra Daniel? Daniel falou assim, ok, se a comida que você me der resultado, ok, se não der resultado, eu toco pela ação. Olha a sabedoria dele. Então, às vezes, o que é importante, às vezes perder é ganhar. Perder é ganhar. Quando eu falo com o outro, pode passar? Não, eu vou passar. Eu vou. Não vai, quem fez feio foi você. Eu fiz feio na fila da loja. Estava na minha vez. Eu não queria ter perdido uma batalha. Era o meu direito, eu estava certo, mas eu voltei. Mas depois eu fiquei arrependida pela minha atitude. Aí agora eu vou aprender com esse movimento. E aí a moça lá no caixa, ela pensou assim, desculpa, tal. Eu falei, não, eu peço desculpa pela minha atitude. E ela continuou falando e eu falei, aquela situação porque é estrangeira. Então, numa batalha, se você quer ter relacionamento, se você quer ter equilíbrio, primeiro você pode até ter poder, lembra do princípio? Mas em segundo lugar você tem que amar. E em terceiro lugar você tem que ter equilíbrio. Então, às vezes, para ganhar, tem que perder. E o outro vai ver, quando o Luco viu, quando o Mordomo viu que o Daniel estava certo, todo mundo teve que fazer jejum. Todo mundo teve que comer da melhor comida. Então, às vezes, é melhor perder a vida, perder a batalha. Às vezes, quando eu perco, né, vamos falar sobre relacionamento, quando o marido, às vezes, ou a esposa, às vezes, né, e o outro se cala, aí fala. No final, dá até uma certa vergonha, a pessoa pode não admitir. Mas tá, ela vai levar aquilo para ela, não tem como. Eu te respondi. Mas eu não respondi. Ele é o meu jeito que me fala assim, não respondeu, eu respondeu. Alguém mais? Narcisista. E aí é complicado. Ele é muito próximo demais. E Deus, através dessas palestras maravilhosas, eu sou muito grata ao Senhor por tocar na minha vida. Mas através dessa palestra maravilhosa que você está dando, quando parar, quando você pensa, igual você falou, a gente, né? Era pensando mesmo, aqui. Ele falou, né? Aceita, o Senhor te deu. E eu estava numa situação, testemunho também, né? E a pessoa, você deve vestir de pessoa. E eu estava aqui. Eu sou muito grata por tudo que o Senhor me deu. O cabelo, o óculos, tudo é o meu jeito. E o Senhor é tão lindo, maravilhoso, que é diverso. Então tem que enxergar a diversidade. E aí foi aí o pessoal, você aqui.
Aí eu tava sentando ali, o coração. Eu me sinto bem assim, então, de glória do Senhor. Mas o que eu tenho, então assim, é muito próximo, mas através de palestras, de terapias, tudo, o Senhor ampliou a minha visão. Eu tinha uma mãe muito pequena, a mãe está lá, mas fui muito próximo. Mas eu sei que eu já te dei esse conhecimento, então é maravilhoso, né? Te dei esse conhecimento para você saber lidar com essa situação. Mas é narcisismo. Aí essa questão, né, de diálogo, né, de estratégia, pensei, porque igual vem um sentimento, né? E assim, aí eu explico que Deus tem, não, aqui, né? Aí vai. Estou entendendo. O narcisista é aquele que é o eu do centro, ele é bom, ele é o dominador, não precisa de terapia, ele precisa de psicólogo, de um acompanhamento. Porque quando ele. Porque existem. Tem pessoas. A palavra é minha, a razão sou eu sou a dona da verdade, eu é quem falo, eu é quem digo, eu é quem domino. Existe. Existe. Isso assim, né? Às vezes eu também não, né? Eu também não cristão. Tá? Não é mesmo, né? Mas eu tenho que ter muito respeito. Né? Pela pessoa. Que a hierarquia está, né? E a palavra não fala de Sim. Quer ver um exemplo, Flávio? Na Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Ela não está falando que teu pai é crente, que teu pai é cristão, que teu pai é filho de Deus, que tua mãe tem a missão do Espírito Santo, que tua mãe tem os frutos do Espírito. Ela fala, honra. Honra teu pai e tua mãe. Na Bíblia não fala que eu vou honrar a Maria, pega o assim comigo. A Bíblia não fala que eu vou honrar, a Bíblia fala, honra teu pai, honra tua mãe, para que tudo te vá bem e os seus dias de vida serão prolongados. Então, às vezes, né, por exemplo, não vou entrar em conflito, porque a minha opinião é dela, eu vou, às vezes, automaticamente me calar e não posso conviver, mas eu preciso saber que eu vou conviver com aquela pessoa me calando, para que eu não torne tolo e entre numa briga, numa contenda. Então, é igual eu falei para o Pablo, às vezes é melhor perder para ganhar guerra. Aí, como estratégia, eu tenho que dar o quê? Isso. Não, eu me sinto super bem sem salto. Quantas vezes eu já ouvi? Mas por que você não alisa o seu cabelo? Nossa, eu me sinto tão bem com o meu cabelo. Você leva na mesma esportiva que a pessoa, você leva na mesma entonação que a pessoa, você leva na mesma brincadeira que a pessoa. Quantas vezes você leva no mesmo tom? Mas por quê? Você é crente, você dá dinheiro pro pastor? Ó, pastor não dá dinheiro não, mas pro Senhor Jesus eu dou. Aí você entra na mesma brincadeira e a minha pessoa não consegue. Então você tem que raciocinar e pensar assim, como eu vou responder a essa pessoa? Não brigue, vai no mesmo tom. Ah, mas você é folgado. Aí muitas vezes pode desencadear uma raiva, que às vezes é algo antigo. Não responda. Se você for responder, você fala. Meu irmão que já falou para mim assim, você é muito folgado. Eu falei, você já parou para pensar que nós dois somos tão parecidos quanto? Ele olhou para mim, eu falei, a gente é igual, nós somos igual no rosto, no comportamento, na maneira séria de ser. Ele olhou para mim, não foi? Ele olhou para mim e falou assim, não. Eu falei, sim. A minha mãe falou, você, seu pai e ela são iguais. Aí na hora ele ficou parando. Na hora que ele falou para mim, mas você é folgado, eu falei, você já reparou que nós dois somos iguais? Não teve conteúdo, teve passividade. Ele ficou olhando, tipo assim, ai meu Deus, e agora? E minha mãe ainda bem, vocês três são iguais. Nós temos um jeito mais sério, um jeito mais metódico, organizado, que a gente não gosta de teste, a gente gosta a marmita de um jeito, a gente estava fazendo marmita nessa hora. Então, às vezes quando você responde o outro na mesma entonação, no mesmo tom de brincadeira, que tem um fundinho de verdade,
Mas se aquilo não for de lutar, recua. Perde para ganhar. Que aí, sabe por quê? É uma coisa que vem sentindo, é aquele, ai, por que eu fiz isso? Agora eu estou me sentindo culpada. É muito ruim ter sentimento de culpa, gente. Né? Eu não sei, eu não gosto de ser livre, porque os bons relacionamentos da liberdade. Então, se você não lutou naquela brincadeira, naquele manejo ali, você tem que saber manejar, porque nós temos diferentes perfis de pessoas. Tem gente que realmente sofreu tanto na infância, sofreu tanto, foi tão magoado na vida adulta, e que ela precisa do Senhor Jesus, e às vezes precisa de Jesus, porque Deus instituiu os médicos, psicólogos, os terapeutas, psiquiatras, médicos, psicólogos, psiquiatras, advogados, engenheiros, para cada função. Não tem cardiologista para o coração, ortopedista para os pés, para os membros, não tem oftalmologista para os olhos, tem psicólogo para pensamentos e sentimentos, e tem um psiquiatra que às vezes as atitudes precisam de ter algum medicamento. O Senhor deixou tudo, não quer dizer que é psicólogo. Ai, nossa, nunca vou. Não vai acontecer não. O Senhor que instituiu. Aí você só tem que ir com uma pessoa que tenha os mesmos valores, as mesmas crenças cristãs. Amém? Alguma pergunta? O que eu faço quando eu tenho duas pessoas que são próximas, só que as pessoas estão constantemente entrando em conflito, e o problema é justamente a comunicação. Só que eu não estou por dentro da situação, só que como eu estou por fora, eu sei exatamente onde está o problema. Só que toda vez que eu vou expor, tipo, você pode, né, fazer desse jeito, pergunta para ele isso, faz isso, faz aquilo, e as pessoas não escutam. O que eu faço? Nossa, você tá com aquele meio. Você tá entrando. Complicado, Valentina. A cruz é piada. Deixa eu só entender. Vou te fazer pergunta não. Um tá com briguinha com o outro. E você tá tentando resolver a situação. Sim. Tem um erro na situação? Por exemplo, vamos pegar o caso de Salomão? Tínhamos duas mulheres, uma sabia que não era dela, a outra sabia que era dela. A que não sabia que estava arrumando a contenda. E a outra estava se defendendo, porque era dela. Então o que Salomão fez? Compartilha. Se você é o problema da situação, uma quer ser sua amiga, outra quer ser sua amiga, se divide nos tempos, saem todo mundo juntos e vamos tentar unir ali. Então, se o outro não quer a revelação, então, por exemplo, se vocês estão aqui é porque vocês querem saber o que vocês estão sentindo. A pessoa, ela precisa da liberdade. Eu não posso fazer pelo outro se o outro não quiser fazer por ele mesmo. Lembra que eu falei com vocês? Não sejam dominados pelas emoções, dominem as emoções. Então, se nesse relacionamento um quer consertar, ele vai ter que ceder. Não existe casamento, gente. Não existe bom relacionamento se um às vezes não tiver que ceder. Eu tenho que ceder. Mãe, eu quero isso, mãe, eu quero isso, meu filho. Não pode por causa disso, mas depois pode. Vai ter que ter um momento de ceder. Se não quer, quando dois não querem, eles não brigam. Não sei se eu consigo te ajudar, porque assim, é mais essas pessoas serem ajudadas. Casamento, marido e mulher. Se eles não querem serem ajudados, vai viver anos e anos e anos e anos ali. Mas eu preciso falar, não, agora eu quero. Primeiro, eu não mudo o meu casamento, eu mudo. Eu preciso fazer diferente. O que eu trouxe para vocês aqui eu não posso fazer o mesmo todo dia. Eu preciso fazer diferente. Para que eu queira ter uma vida saudável, um relacionamento saudável, quem tem que querer sou eu, não é o outro. É eu. Se eu estou incomodada, eu que mude. Eu que mude. Eu que mude. Se eu quero conviver bem, eu que vou mudar. Se eu quero um bom relacionamento, então alguém tem que querer. Se tem duas pessoas que não querem, porque no final, você já viu, não mete colher, porque no final quem sai mal é você que tenta consertar a situação e as duas pessoas ficam bem e você fala, poxa, eu só tentei ajudar. E é você que fica ruim, você Viu? Só às vezes se você quiser resistir, né? Amém? Amém?
Pode perguntar. Sobre a ida, né? Uma época cá, eu me fez assim, ia na serra até mulher que não era, né? E essa pessoa ela me fez muita raiva, mas muita raiva mesmo, que eu discuti com ela por telefone, que ela falando que eu fiz uma coisa, sendo que eu tinha provas que eu não tinha feito. E aí ela fez assim, renasceu uma mulher que já tinha morrido há muito tempo. E eu fiquei muito nervosa, eu falei muita coisa com ela. E eu até falei com ela assim, Cauã ria tanto, porque eu nunca tinha visto eu naquele nervoso que eu estava. E outra uma hora que eu falei, não, você quer saber uma coisa? Deixa você comer no caminho do inferno, mas Cauã riu tanto. Mas eu falei muita coisa com ela. Aí depois que passou, assim, desligou o telefone, passou uma horinha, aí eu fiquei assim, o Espírito Santo foi, né, me cutucando, eu fui ficando com vergonha, aí eu falei assim, eu li, aí eu liguei, eu falando, ó, você me perdoa, pelo amor de Deus, por tudo que eu falei de você, porque você fez renascer uma pessoa que já tinha morrido há muitos anos, e você fez ela nascer hoje de novo. Então eu te peço perdão, pelo amor de Deus, me perdoa. Aí ela, ai, que pena que você não me conhece melhor, que você me conhecer melhor, você vai ver que eu não sou essa pessoa que você falou, filha, deixa eu te falar uma coisa, eu estou te pedindo perdão, mas eu Deus que me livre de te conhecer melhor. Sabe? Eu falei, Deus que me livre de te conhecer melhor, porque eu nem te conheço já existe, mas eu te conhecer. Eu te perdoei, eu estou te pedindo perdão. Agora, se eles são uma coisa meu, eu não quero te conhecer de jeito. Falei desse jeito. Aí eu não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado, mas eu fiz errado, né? Você fez certíssimo, Beth. Certíssimo, Beth. Você se liberou, Beth. Se libere. Jesus era bravo. Jesus falava dos fariseus. Eles têm que lavar a mão, porque daqui um dia... Porque tem que lavar a mão. Se você tem que lavar a mão, o noivo um dia não vai estar aqui. Jesus chegou e chutou. Gente, não, eu sentei na roda dos escarnecedores. Eu estou indo para um nível até mais profundo. Senhor Jesus ficava lá sentado com os fariseus. Você foi amorosa. Você falou, estou te pedindo bem. Você evangelizou ela. Você falou, olha, você despertou em mim uma mulher que já morreu. Você evangelizou seu filho. Você fez, seu filho viu, seu filho ria, mas seu filho viu você ligando, pediu perdão. E você falou, Deus me livre de te conhecer. Você ainda pediu, Deus, Senhor, me ajuda a não conhecer essa mulher. Você se libertou, Beth. Lembra quando eu falo das emoções reprimidas? Você se libertou. E você tem que tirar esse peso. Esquece isso aí. Mas eu também quero ver um negócio que não quer conhecer melhor. E outra coisa, eu sempre tenho uma pergunta quando eu vou fazer revisão de sessão, eu falo assim, me conta um erro que te trouxe aprendizado. Numa situação que você vai se assemelhar a essa pessoa, você vai lembrar. Você vai lembrar. Então você se libertou daquele sentimento reprimido. Você ligou, você pediu perdão, você foi liberta. E conhecer a verdade te liberta. Ai, eu falei mesmo. Ufa, falei, me libertei. Você falou de modo carinhoso, você não está falando pra gente. Mas eu falei desse jeito, Deus me livre de te conhecer. Ninguém sabe isso. Você me perdoa, eu te perdoo. Vamos seguir nosso caminho? Vamos seguir nosso caminho. O Senhor Jesus não ficava ali passando a mão na cabeça dos fariseus, não. Deixa eu sentar com você. Jesus fazia isso? Meu Deus. O caminho, passou isso daqui, mas Jesus não ficava ali. Ele não pegou a cadeirinha e sentou lá com todo mundo fazendo alvoroço no templo, não. Jesus chutou. Eu queria ter visto, mas quando outro dia pregou sobre isso, eu queria ter escutado essa pregação dele. Mas ele chegou chutando mesmo. Então a gente vai ter que falar, opa, essa casa aqui é minha, quem manda aqui sou eu. Não, 10 horas da noite. Quando eu namorava, meu pai falava, só pode namorar sexta, sábado e domingo. Sexta até 8 horas da noite, sábado, no máximo 10 horas, se passar 10 de uma ele já. Domingo, né? Dia de namorar não, até 7 horas da noite, acabou. Põe limite, tem que pôr limite, gente. Tem coisa que tem que colocar limite. Aqui dentro quem manda sou eu. Não, aqui dentro quem entra aqui nesse terreiro, quem entra aqui nesse negócio aqui, ó. É quem eu quero. A gente tem que. Não, minha casa é santa. Não vai pôr música mundana no meu carro, não. Não vai não, pai? Não, carro, não. Prestação, quem pagou tudo famoso aqui, ó. Não.
Isso é meu, tem nome, tem a unção do Espírito Santo. Então tem hora que a gente tem que impor sim. Mas a gente tem que chegar e falar, isso aqui é meu. Sabe? E é importante para o outro saber. Não, a minha é cristão. Pode vir na minha casa. Cerveja não é. Ah, nós joga lá fora, nem vai jogar na latinha, na bichinha da minha casa não, porque eu vou passar aquela lixeira lá, o crente aí, não. Pode voltar. Lá no seu carro. Não, a gente tem que pôr no limite. A pessoa tem que saber quem eu sou. Assistem o pede, irmão. Pede com um olhar ele. Os meninos assistiram. É legal demais. O Pedro enfurece a cara e fala que é mesmo. Eu assisti o Pedro Coelho também. Chamou um cara lá no Pedro Coelho querendo dominar. Ah, mas os coelhinhos me falaram: o negócio aqui é nosso, você vai ter que nos conquistar. Não. Menina que entrar lá em casa vai ter que conquistar. Primeira coisa de critério é cristão. Mas ele está ensinando essa coisa. Amém?